Mário Almeida, selecionador nacional, que ainda há cerca de um mês e meio, 2 meses, conquistou, portanto, ao leme da seleção de Sub-21, um feito histórico, uma subida à Divisão A. Mário, com esta distância temporal, enfim, ainda são poucos dias, mas já é perceptível o feito que se conseguiu? Em primeiro lugar, não foi eu, foram os jogadores basicamente que conseguiram isso no seio de uma equipa grande que se conseguiu articular bastante bem. Em segundo lugar, olhando já para trás, conseguimos perceber desde logo algumas coisas. Uma, por exemplo, que de facto já conseguimos acreditar e ter de facto a noção de que quando fazemos as coisas bem podemos de facto chegar longe, e isso foi um feito importante. Há que perceber agora a nível da mentalidade do treino, quer a nível de clubes, quer a nível de seleção. Digo isto não do ponto de vista dos treinadores, mas do ponto de vista da receptividade e da atitude dos jogadores no treino. Perceber se eles perceberam o que de facto era preciso para conseguir coisas boas. Por outro lado, parece-me que envaidecemos em demasia, e isso não é bom, porque entre muitas outras coisas a humildade foi um fator importante, como é sempre, e quer-me parecer que envaidecemos em demasia, e a vaidade não é boa. Nós não fomos a melhor equipa do mundo e passamos a achar que o fomos, e não é verdade, e portanto a esse nível claramente foi um aspecto desde já muito negativo, daqueles que eu te falei na entrevista que isto podia ter aspectos negativos. Esse claramente é um deles e já se notou na preparação aqui para a Liga Mundial. E a vaidade nunca é boa, nunca. Nesta Liga Mundial que vamos começar a disputar dentro de dias, o que é que achas que vai acontecer? Quais são as tuas expectativas? Pensas que podemos repetir o que conseguimos em 2012, ou seja, a qualificação à segunda ronda? Ora bem, nós podemos até melhorar, porque vamos jogar e portanto podemos ficar em primeiro, podemos ficar em segundo e igualar, ou podemos ficar em terceiro e piorar. De qualquer das maneiras, por vários fatores, não é a mesma coisa. Nem sequer acho que podemos comparar, porque desde logo há 2 anos foi em finais de setembro e agora é em meados de setembro. Isto faz com que a preparação que na altura foi feita em setembro, desta vez tivesse entrado por agosto dentro, o que condicionou bastante. Por outro lado, há 2 anos também era um torneio de 5 equipas, em que tínhamos 2 equipas abaixo de nós no ranking e tínhamos 2 equipas acima de nós no ranking. Isto, para além de ser um torneio de 5 equipas, que motiva muito mais do que um torneio de 3 equipas, o facto de estares ali no meio, tinha jogos onde te permitia de facto libertar a atenção, onde te permitia cometer erros, e desta vez isso não vai acontecer, porque tens uma equipa 12 lugares acima de ti no ranking, tens uma equipa 20 e tal lugares acima de ti no ranking, portanto se quiseres ter o mínimo de esperança de fazer qualquer coisa, não podes cometer erros. Ainda agora acabou o jogo com o Barrocanhas e, por exemplo, uma exibição destas num jogo de Liga Mundial, perdes 10-0 e dás os parabéns no fim e vais-te embora triste para casa, mas fazes essa triste figura a jogar como jogamos hoje, portanto definitivamente não tens margem de erro. E portanto, por todos esses fatores, e mais um que também é importante, que é o facto da Itália desta vez não foi o rancho folclórico de Roma que veio, como da outra vez, desta vez eles fizeram 4 jogos contra a República Checa, fizeram 3 jogos em Hamburgo e portanto prepararam-se a sério. Nós infelizmente não conseguimos, não tinha disponibilidade de atletas para marcar, tínhamos o estágio marcado em Barcelona e tenho que agradecer ao Roger, ao Jorge Dalanche, ao Carlos, que foram fantásticos. Tivemos ali um trabalho enorme e a própria Federação Portuguesa, que tivemos ali a fazer um esforço enorme para ter esse estágio marcado na semana anterior a esta, e não se conseguia de facto fazer nada, porque não se tinha os jogadores, não se sabia o que se ia encontrar, teve que se cancelar esse estágio. Portanto, nós até queríamos ter feito mais alguma coisa, não conseguimos, mas os outros conseguiram. A própria Áustria foi à Polónia, foi a Hamburgo também, e portanto desta vez, ao contrário de há 2 anos, ao contrário de nós no Sub-21, não conseguimos ter o mesmo nível de preparação. E se há coisa, até interligando com a tua primeira pergunta, as pessoas podem atribuir muitos méritos daqueles que são visíveis à equipa de Sub-21, que de facto esteve a nível técnico, a nível tático, a nível motivacional, tivemos muito bem em muitos fatores. Mas o grande segredo, que eu acho que as pessoas ainda não perceberam, foi que nós treinamos muito e treinamos bem.
e por isso acabamos por ser premiados no Sub-21. E quando se trabalha bem, e muito, pode-se ter resultados. Quando não se trabalha bem, e sobretudo não se trabalha muito, é muito difícil ter bons resultados, porque não há milagres, por muito que se trabalhe bem agora, todo o aspecto técnico, tático, motivacional, todo aquele aspecto da organização, por muito bem que se trabalha, se não tivermos a base lá atrás, e sobretudo é ter treinado muito e ter treinado bem, não se consegue ter resultados. Não há milagres. Fátima fica muito longe daqui, não é esse o caminho que eu acho que as pessoas deturparam no Sub-21 e atribuíram a fatores que obviamente são importantes, isso não está em causa, mas isso sentes pelas declarações dos jogadores, sentes por aquilo que houve, sentes pela maneira como as pessoas te deram os parabéns, o tático foi uma coisa, o técnico foi uma coisa, a maneira como se defendeu, sim, tudo isso muito importante, mas o segredo foi ter trabalhado desde novembro, 3 treinitos, mas depois desde março a sério, deve ser, ter treinado muito e bem, esse é que foi o grande truque e as pessoas de uma certa que ainda não perceberam isso. Pode-se dizer, portanto, que de certa forma isso que referiste se reflete nesta convocatória, ou seja, onde temos jogadores que inclusive fazem a sua estreia na seleção nacional? Reflete, obviamente, reflete. Desde que estou na seleção, agora nesta minha segunda passagem, é a 4ª convocatória que faço e não tenho problemas nenhuns em admitir que foi a convocatória que mais longe esteve dos primeiros 18, 20 que eu tinha pensado inicialmente, são muito longe de ser os que na realidade estão aqui. Agora, é importante que as pessoas percebam que, antes de tudo, há uma coisa que eu esforço-me todos os dias neste cargo para respeitar toda a gente. E a equipa em si. E é a condição fundamental que todos os jogadores que aqui estejam respeitem a equipa em si. E, portanto, no fundo, acabou por ser a seleção mais fácil que eu estive, porque no fundo foram os 18 que sobraram. Com toda a crueldade que isto possa ter, dizê-lo com esta frontalidade, é a mais pura das verdades, portanto não vale a pena estar aqui a esconder muita coisa. Há outros fatores também, não só este. Este, por um lado, acho que é um importante sinal para o futuro, as pessoas têm que começar a perceber que têm que respeitar e que não precisam de estar sempre, mas precisam de pedir para não estarem, que foi uma coisa que não aconteceu, e entre outras coisas mais graves, como por exemplo ter aparecido no primeiro treino e nunca mais cá ter posto os pés, nem ter dito rigorosamente mais nada, as pessoas têm que começar a entender que a primeira coisa que têm que fazer para estar numa seleção é respeitar a seleção. Ponto final. Por outro lado, há fatores, eu diria que mais estruturais no hóquei português, porque se nós olharmos para as equipas séniores em Portugal, não vemos, por exemplo, um central de marcação. Melhor há dois, o Lousada tem, o Pedro Alves, o Sport tem o Sebastião, mas nenhum dos dois estava disponível para aqui. Mesmo a nível de, por exemplo, defesa direito, não é fácil encontrar no hóquei português um jogador que tenha feito carreira ali, que tenha aquelas rotinas. A defesa esquerdo, e em aspas, há muitas alterações nos clubes e os que há ou não estavam disponíveis, ou eu fiz asneira e devia estar chamado e não chamei, mas há esse problema estrutural no hóquei português que vamos tendo muitos avançados para o meio campo, vamos conseguindo ir pondo as peças em ordem, sobretudo na defesa. Se nós olharmos clube a clube, não há de facto um jogador que tenha feito carreira à defesa direita, não há um jogador que tenha feito carreira à central de marcação e portanto é muito complicado para jogar a determinado nível. Para além da questão física, é obrigatório que tenhamos algumas rotinas de lugar e algumas regras muito específicas que de facto não existe, não conseguimos transpor do hóquei português para cá. E portanto é natural que por força do não aparecimento de alguns jogadores aos treinos desde logo, por outro lado o defeito estrutural do hóquei português faz com que tenhamos que andar de facto a fazer algumas adaptações, que às vezes correm bem, outras vezes correm mal, mas compreendo perfeitamente que a convocatória seja até um bocadinho estranha para quem não acompanhou, para quem esteve de férias em setembro, a bem da minha consciência e a bem do respeito que se exige que de facto se tenha por uma seleção, não podia fazer de outra maneira. Agora, isto não tem só coisas más, tem também coisas boas, porque os que estão são os que quiseram estar. E portanto, no fundo, voltando à minha expressão muito querida da alma, portanto tem esse lado positivo, porque às vezes somos muito bons, mas se não estamos também de coração e de alma,
não vamos lá fazer grande coisa. E às vezes mais vale não ser tão bom, mas estar empenhado de coração e de alma para que as coisas saiam bem. Portanto, no meio disto tudo, foi o que se pôde arranjar. Vamos ver o que vai sair. Apesar de tudo, acabamos mesmo agora o jogo com o Barrocanhas, foi pior que horrível e, portanto, não estou muito satisfeito, mas acredito que podemos ir lá com outros fatores, com esse querer. Se tivermos de facto agora a arte de trabalhar bem nestes dias, se os outros se descurarem, podemos espreitar ali qualquer coisa. Esperemos então que, apesar de todos os constrangimentos que referistes, que de facto as coisas corram bem. Portanto, boa sorte então para esta World League. Obrigado.